Em vez não. Não, a gente quer acabar com o quê? Pô, cara, fala a verdade com a população, cara. Acho que o povo é idiota. Acho que o povo é idiota. Então, o responsável por ser entendido, por exemplo, eu sou professor universitário. O responsável em fazer aquilo que eu digo ser entendido, sou eu. Se eu te falar alguma coisa aqui hoje e você não entender, por algum motivo X, Y, Z, a culpa é minha. Então, se o governo não conseguiu, no mínimo, comunicar com a população e desdisse o que ele não disse, é um fracasso grande do governo. É um fracasso grande do governo. E é claro que o Nicolas sai gigantesco depois disso aí. Ele sai gigantesco em relação a isso aí. Ele teve 100%, assim, teoricamente, de engajamento da população brasileira que tem acesso à internet, né, cara? Não, pois é, na verdade isso aí não é bem isso não, né? Não é bem isso não. É a quantidade de view absurda. É, porque, tipo assim, teve o mesmo número de views de pessoas que, teoricamente, moram no Brasil, né? É, mas na verdade, 200 várias milhões. pessoas... Pô, você pega cada fã do Nicolas, cara, cada um viu 10 vezes, né? Olha aqui, mãe, que o Nicolas falou, enfim. É difícil a gente saber quais são realmente visualizações únicas. Sim. Não tem como a gente falar sobre isso. Agora, e eu até acredito que foi inflado, assim como foram inflados os números do Lula quando foi no Flow, assim como foi inflados os números do Bolsonaro. No mínimo, não tô nem falando de robô, não. No mínimo, gente, vamos ficar vendo aí, não sei o que, pra poder... Agora, cara, por mais inflado que seja, foi o vídeo mais assistido no Brasil e um dos mais vistos no mundo essa semana, cara. Foi. Então, tá bom. Não foi 200 milhões. Cara, se tivesse sido 100 milhões, cara. Já é coisa pra caramba. É coisa. Ele tá falando de Copa do Mundo, cara. Ele tá começando a falar de uma transmissão de Copa do Mundo do Brasil, de um jogo do Brasil, por exemplo. Na final de Copa. Na final de Copa chegou, acho que a bilhão. A final de Copa eu não sei. A final de Copa é outra coisa. É outra história. Mas você pega um joguinho importante do Brasil aí, ó. Pô, Brasil contra a Argentina. Pois é. Numa semifinal de Copa do Mundo. Sei lá, pois é, enfim. Então, eu não sei se é exatamente isso que ele queria que eu falasse a respeito, mas pra mim, é no mínimo uma falha da comunicação do governo que não conversa com aquele cara que acredita no PT. No mínimo isso. Agora, muito dessas pessoas, elas votaram no Bolsonaro. Certo? Porque metade da população votou no Bolsonaro. E são pessoas que estão viúvas de alguém. E o Nicolas vai se consolidando como uma figura para substituir o espaço deixado pro Bolsonaro da política, porque na política não fica espaço, né? Não sei se eu respondi o que ele queria saber. Não, agora, Eu acho que você deu uma baita de uma resposta, viu, cara? agora, não, porque na verdade se perguntar pra mim, mas e aí, Alberto, o que você acha do PT? Cara, não tem como responder isso não, né? Eu não sou da política, eu não sou da economia, entendeu? Eu não posso falar sobre... Agora, eu falo em relação àquilo que foi prometido. Foi prometido uma melhora na qualidade de vida, principalmente das classes C, D e E, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E ao mesmo tempo que fala de cortar gasto, deixa o privilégio acontecendo. Os privilégios do pessoal que tem dinheiro continuam, entendeu? Então é complicado. É complicado, cara. A gente vê isso nas pequenas coisas, né, Alberto? Essas alterações e pioras de qualidade de vida. Não Até é... mesmo o preço do combustível, pô. O combustível tá 6,39, 6,36. Eu não sei como é que tá lá em BH, né? Às vezes Não você... tá tanto assim, não. Tá tanto assim, Não, não? mas tá futuro. Lá eu acho que tá 6. Tá 6? Aqui 6. tá, por exemplo, 6,39, 6,36. Lá tá 6,10. Que é fortuna. A fortuna. Porque, na verdade, o que acontece? Por que o combustível tá muito caro? A gente não tem transporte público que resolve. Porque se o transporte público resolvesse, a gente não se preocupava tanto com o preço do combustível. Mas, cara, não existe transporte público que resolvesse, por exemplo. Vem aqui pro podcast. Cara, se tivesse na Europa... Você vinha de metrô. Cara, eu vi de um trem, chegava aqui em 20 minutos, cara. Entrava um trem de Não alta tinha velocidade. trânsito. Não tinha trânsito, pegava o trem de alta velocidade. Aqui não. Eu tinha que pegar meu carro e vir pra cá. Eu tinha que pegar trânsito. Atravessou a BR. Através do CBR, enfim. Então, um ponto que a gente tem que entender é que, na verdade, a gasolina impacta tanto assim o brasileiro também porque o transporte público não funciona. O transporte público não funciona como deveria. Você pega BH, cara, o metrô de BH é horrível. Horrível? É horrível. É terrível. Mas eu acho É que terrível. eu acho que é pior é ruim em BH, principalmente porque é uma linha, não é uma rede. Não é...
Então, Exatamente. isso dificulta muito, porque com o metrô você não consegue ir pra vários lugares de BH. Cara, de ônibus você não consegue. É verdade. De ônibus você não consegue, entendeu? Então, se eu quiser ir de ônibus pra algum lugar, cara, é rolo. Porque nunca tem um ponto perto de casa pra onde você precisa ir. Em países de primeiro mundo não é assim, cara. E, aliás, essa é uma falha grave dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não existe sistema público de transporte público. Bom, igual a gente tem na Europa. Não tem. Cara, se tiver em Paris, cara, se tiver em Lisboa, se tiver até Itália, que é bem mais ou menos. Se tiver em Milão, é 1000 vezes melhor do que a gente tem aqui, cara. Você tem uma ideia, na Europa, quando você fala que vai de carro pro lugar, as pessoas ficam com pena de você. Nossa, vai ter que ir de carro. Pô, que tem um trem, cara, em alta velocidade perto de você. Você pega aí muito melhor. Cara, você pode fazer algo que a gente não faz aqui, que é pegar um trem de alta velocidade e ir de Milão pra Suíça, cara. E pra quem é ambientalista, gosta de meio ambiente, é até mais ecologicamente saudável. Agora, por que aqui no Brasil não é desse jeito? Que a gente tinha trem por conta de acordos com empreiteiras, acordos com o pessoal que ia fazer as rodovias, para fazer a expansão do Brasil, entendeu? Então acabaram com a nossa linha férrea. O trem era muito melhor. Muito melhor. Agora o trem é só utilizado agora para passeio pro Espírito Santo. E detalhe, um trem que não é um trem... É um trem turístico em relação ao passado e tudo mais. É uma experiência até legal, uma experiência antiga, mas não é um trem de alta velocidade para resolver problema. Cara, a gente vai... Imagina. São centenas de quilômetros de Milão pra Roma. Dá pra fazer bate e volta, cara. É como se eu pudesse pegar um trem e fazer um bate e volta pra São Paulo, cara. Vou lá, 3 horas estou em São Paulo, 4 horas em São Paulo e volto, cara. Isso é uma coisa que não existe aqui no Brasil, cara. Não existe. E na China tem. Né? Aí a gente devia aprender um pouco mais com a China. Um pouco mais com a Finlândia. Pra mim não tem que ter essa rixa de sistema. Não, cara, vamos pegar o que funcionou em alguns países e ver o que aplica no Brasil. Certo? É isso aí. Cara, mas voltando pro assunto de estudos e memorização. Certo. Eu não sei que ponto, quando eu fui no banheiro, você mais o Emanuel tocou a conversa. A gente chegou sobre memória fotográfica. Sim. E antes de você entrar nesse assunto, eu tenho que comentar aqui que o canal curiosamente respondeu, ó. Respondeu bem demais e falou que você domina qualquer assunto. Meu Deus. Mas tem que se inscrever no canal Alberto Deliso e ver nosso podcast. A gente tem nosso podcast também. Legal. Faz merchandising. Delisola Cast. Toda semana tem um episódio. Que Tá lá com um episódio lá. Fala sobre tudo. Eu e minha mulher, toda quarta-feira, 19 horas. É já gravado? Gravado, já tem 30 episódios. Só que a gente finge que é ao vivo, a gente coloca estreia. Mas eu fico no chat ao vivo, O chat é ao vivo. Top demais. Isso aí. Cara, pode mandar. Então vamos lá. Então vou partir do ponto que a gente tava conversando, da teoria do professor Pierre Louis. Cara, você falou que a escrita, assim, realmente ela melhora a questão da consolidação da informação, né? Na memória, né? Mas eu gostaria de saber, sua opinião, se só isso é o suficiente. Como que eu poderia ir repetindo aquela informação? Boa pergunta. Porque eu já expliquei que a repetição é importante. Sim. Bom, na verdade, quando eu digo repetir, não é necessariamente da mesma forma. Então, por exemplo... Eu não ler várias vezes a mesma coisa. Às vezes não. Por exemplo, vamos supor que eu tô vendo a aula, fiz a minha primeira anotação assistindo a aula. Sim. Beleza. Quando eu faço o exercício, eu tô repetindo a informação. Quando eu chego e crio nas minhas anotações feitas bagunçadas na sala de aula, eu crio um resumo meu, eu tô repetindo a informação. E uma coisa interessante é que quanto mais sentidos eu colocar na minha aprendizagem, é como se eu estivesse fazendo um backup daquilo. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma caminhada, contando em voz alta sozinho, como se estivesse dando uma aula, o assunto, e é comum as pessoas fazerem isso, tipo ensaiando. Eu estou repetindo usando certos processos cognitivos. Agora, se eu chego e gravo um vídeo sobre isso, ou se eu chego e escrevo sobre isso, eu estou criando novos arquivos sobre isso e são arquivos distintos. Ou seja, não tem como te afirmar quantas vezes tem que ser feito isso, mas a gente tem que estar sempre testando
e sempre vendo o quanto que a nossa memória consegue guardar essas informações, entendeu? Então, em geral, quanto mais variados forem seus sentidos para a aprendizagem, melhor. Por exemplo, se você faz uma anotação, ou se você faz uma anotação e colore essa anotação, a colorida funciona mais. É mesmo? Se você coloca desenho, o desenho vai fazer funcionar mais também. Já viu que é comum a gente no colégio? Olha que tem tempo que eu tava no colégio, né? Enfim. Fazer o quê, né, cara? Tem tempo que eu tava no colégio. Aí você colocava, por exemplo, setinha pra cima, setinha pra baixo. Você fazia X, fazia cifrão. Esses símbolos ajudam a gente a guardar mais. Inclusive tem um termo legal, que são organizadores gráficos. O que é isso? Toda vez que eu uso uma anotação para dar forma para o meu conteúdo, eu estou usando um organizador gráfico. Você já deve ter visto professor de biologia, por exemplo, fazer aquelas anotações do colégio, que tem aquelas chaves assim, ó. Fazer aquela chave do lado. Sim, sei. Ou isso é um organizador gráfico. Ou seja, eu quero graficamente organizar a informação. Ou então eu posso fazer um mapa mental, que tem se popularizado muito, né? De colocar uma figura e ficar puxando, enfim, fazer organograma, fluxograma. Tem vários tipos de organizadores gráficos. Sim. Enfim, o ponto é que o tipo de organizador gráfico que você vai usar também tem a ver com o tipo de informação. Por exemplo, se a informação é do tipo lidar com comparações, eu vou usar um quadro. O que a gente já fez várias vezes em biologia. Tava lá estudando reinos, reino monera, reino protista. Aí colocava, tem célula, não tem... tem carioteca, não tem núcleo, não tem lembra de unicelular, pluricelular? Lembro disso. A gente ficava criando essas categorias e colocava num quadro. Ou seja, o quadro também é um organizador gráfico. Ou seja, de acordo com a estrutura do material, você pode criar um organizador gráfico diferente. Outra forma diferente de fazer isso é o chamado flashcard, que são cartõezinhos de memória que você coloca uma informação que você quer guardar. Eles são muito utilizados no exterior para aprendizagem de idiomas. Por exemplo, quero aumentar meu vocabulário em inglês. Eu pego 10 palavras em inglês e ando com elas no meu bolso. De um lado, escrita a palavra, do outro lado, um desenho. E fico revendo aquilo ao longo do dia, aproveitando meu dia melhor, entendeu? Então, quando eu digo que tem que ficar repetindo a informação, não é necessariamente ficar relendo. É muito mais eu ficar reorganizando mentalmente aquela informação. Eu reorganizar ela escrevendo a informação. Arrumar várias formas diferentes de pegar aquela informação, né? Por exemplo, vou usar um exemplo mais dentro da minha realidade. Talvez aí até ajude a galera a entender melhor, mas eu acho que vai me ajudar também a entender melhor. Por exemplo, eu vou aprender uma escala. Pode ser uma escala diatônica de dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Tá, uma escala diatônica. E eu não consigo decorar a ordem dessa escala, por incrível que pareça, mais fácil que parecer. Mas eu não consigo decorar essa ordem dessa escala. Como que eu poderia ativar essas várias percepções a respeito dessa informação? Como memorizar? Inclusive eu cheguei a gravar um podcast com o Kaiser, que é violonista e famoso no YouTube. Eu queria ser um rockstar. Eu tive banda, enfim. Qual era o nome da banda? Chamava Banda Tal. E o nome da banda surgiu de forma engraçada, por quê? A gente ia tocar numa festa, chamava Festa do ACM. Nos anos 90, lá na Cidade Nova, tinha o Clube ACM. Nem sei se existe ainda o Clube ACM. Tinha um da Cidade Nova, mas lá era uma filial. O ACM é uma associação cristã de bolsa, é uma coisa que tem, tipo, internacional. Mas tinha aqui em Belo Horizonte. E a gente ia tocar na Festa do ACM. E a gente ia montar uma banda. E, pô, detalhe, aquele negócio de montar a banda pra tocar na festa. Sabe? A gente montou a banda. E o organizador falou assim, e qual que é o nome da banda? Tem que colocar aqui no flyer. Aí o Chiquinho, que era o guitarrista, falou assim, deixa a banda tal, que depois a gente dá um nome. Sim. E a gente tava demorando a dar o nome e ficou Banda Tal. E aí era um nome muito legal, que era Banda Tal, entendeu? E aí... Então, eu tinha... eu toco piano, teclado, enfim. Eu vi lá no seu vídeo chamada que minha mãe até observou que tinha um piano de fundo. Eu, na verdade, enfim, queria ser um rockstar. Não deu pra ser um rockstar. Mas, enfim, uma coisa que a gente faz... Agora, é claro, né? Depende do instrumento. Por exemplo, é claro que pro pianista é muito mais fácil. O acesso às notas é muito mais fácil. A visualização, você fala? A visualização. Você, por exemplo, me perguntar... Você pergunta pra alguém que tem um dia de piano, me mostra todos os dós que tem aí no piano, pô, o cara sabe.
Até você que é baixista sabe, mesmo você não saiba nada de piano. Pô, você sabe onde Sim. está o dó, onde está o ré, onde está o dó sustenido. O acesso ao instrumento é muito fácil. Poxa, As tríades. A tríade de mi, sol sustenido e si. pois é, pô, é fácil demais. O acesso às Sim, notas. é. Não tô querendo dizer que tocar piano é fácil, não, de forma alguma. Mas tem certas questões que são mais fáceis no piano. Então, o acesso à escala, o acesso às notas. Não tem como comparar. Eu já brinquei com o baixo. Pô, o acesso às notas no baixo, no violão, pô, não é a mesma coisa. É por causa que é na versão. Ali a gente tem uma versão vertical do instrumento, né? E não é só isso. Ela não é cíclica de forma fácil igual do piano. Como assim, cíclica? Por exemplo, quando você vai pegar o dó no piano, é sempre a mesma posição visualmente, cara. Sim. Eu tenho que saber a ordem das cordas pra saber onde que ela vai estar de acordo com o local que eu vou colocar. É. E ainda tem a